Olá, amigos internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos com esse trabalho, o programa Café com Orochi, cujo objetivo é, na verdade, um bate-papo com vocês e também transmitir a vocês as palavras que que consideremos sejam importantes. Né? Não. Vamos hoje continuar as explicações que temos já passado a vocês em programas anteriores, com referência a esse tópico. Tem muita gente me questionando, me perguntando, com dúvidas. Porque o que nós temos explicado aqui, eu quero mais uma vez explicar a vocês, dizer a vocês, que em minhas prédicas, naquilo que eu ensino, eu procuro passar para vocês o que é prioridade e o que é importante e necessário, principalmente para aqueles que buscam servir a Deus com sinceridade e que buscam fazer isso no objetivo de salvação. Tá? Eu sei que muita gente adora a Deus, louva a Deus, a maneira com que as pessoas falam com Deus, parece, às vezes, para mim, que a pessoa tem uma grande intimidade com Deus. Oh, meu Pai, oh Deus, faz isso, oh Deus, faz aquilo. Oh Deus, eu sei que tu me ouve, oh Pai, oh Paizinho, tem gente que chama Deus até de Paizinho, né? Parece uma intimidade. E o que me preocupa? É se isso aí está, na verdade, sendo reconhecido por Deus. Se isso aí é verdadeiro. Não adianta a gente pensar que Deus vai acreditar em mim, que eu posso fazer as coisas da minha maneira, do meu jeito, e Deus vai me entender. Infelizmente é isso que está acontecendo no mundo religioso de hoje. As pessoas estão achando que, do jeito que elas querem servir a Deus, que elas acham que estão servindo, que está tudo certo. E se não estiver? E se não estiver? Então, por isso, o meu foco, a minha pregação, é atender aquilo que é prioridade. Aquilo que vai trazer segurança. Olha, um tema que eu tenho focado com vocês aqui é sobre trabalhar com um conselho de líderes. Vamos lembrar que Moisés, quando ele estava dirigindo o nosso povo, conduzindo o nosso povo lá no deserto, Jetro chegou e falou para ele, eu vejo que você faz tudo sozinho. Não é bom fazer tudo sozinho. Então Jetro recomenda a Moisés que Moisés distribuísse aquele trabalho entre líderes. Que Moisés escolhesse ali líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. E a gente vê que, de acordo com o texto, eram mais de 600.000 pessoas no deserto. Então, baseando só em 600.000, nós teríamos aí 60.000 líderes de 1000, né? 600.000 líderes de 100. 1.200
1000 líderes de 50 e por aí vai. Um conselho. Um conselho. O conselho não apenas objetivava a resolução dos problemas do povo, mas o atendimento também às pessoas. Era muito mais fácil se o meu problema, um líder com uma capacidade menor, um líder de 10, pode resolver, por que eu vou incomodar um líder de 50, ou um líder de 100, ou um líder de 1000? Agora, quando eu tenho um problema que o líder de 10, o líder de 100 não consegue resolver, eu vou ter que procurar o líder de 1000. Ou eles mesmos estarão encaminhando o meu problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, havia um conselho. E hoje tem muita gente seguindo líderes isolados, líderes de internet. Eu tenho acompanhado, eu acompanho esses casos aí. Tem um líder que agora ele está dizendo que ele não é judeu mais. Mas faz Shema Israel, faz um monte de coisa. Ele chegou à conclusão que ele não deve ser mais judeu. Por quê? Porque ele trabalha sozinho. Quer dizer, o que ele vai pensando na cabeça dele, ele vai passando para as pessoas e ele vai mudando. Do dia para a noite ele muda. E essas mudanças representam um risco muito grande para os adeptos, para as pessoas que estão buscando servir o Deus verdadeiro e estão confiando a sua salvação na mão de um e outro por aí que eles nem conhecem. Muitas vezes são líderes que não são pastores, ou seja, que não têm o dom de apacentar, de cuidar. Muitas vezes são líderes mercenários que querem apenas o seu dinheiro, os seus bens, e você vai atrás dessas pessoas. Então isso é um risco muito grande. Por essa causa, nós trabalhamos com um conselho. E nesse conselho, nós conversamos, nós estudamos juntos, nós debatemos as ideias, discutimos as ideias, aprovamos ou rejeitamos as ideias, porque nós vivemos uma restauração, uma volta às raízes judaicas dos dias de Yeshua. Nós vivemos isso aí. É o que nós chamamos de techuvá, um retorno às raízes. E quando a gente não tem uma referência hoje, porque essa é a grande verdade, nós não temos uma referência. Nós pegamos a palavra de Deus e vamos buscando fazer esse retorno de acordo com a palavra de Deus. Não temos uma referência. Digamos assim, alguém que me apresentasse um modelo 100% correto, com todos os detalhes, como é que era a fé naquela comunidade primitiva. Nós não temos essa referência. Então nós estamos buscando essa referência. Por isso a nossa techuvá é um processo contínuo, ele não para. Graças a Deus hoje que o processo de techuvá que a nossa instituição vive é um processo bastante avançado. Porque nós já nos aprofundamos na questão circuncisão, que é um tema importante. Nós já nos aprofundamos também na questão cachurute. Quantas pessoas, meus queridos, quantas pessoas que deixam de comer carne de porco e outras carnes biblicamente chamadas de carnes impuras, descritas lá em Levítico 11, Deuteronômio 14, e acham, bom, agora nós não como mais carne de porco, meu corpo é o templo do Espírito Santo, mas continuam comendo uma coisa proibida na Torá, que é o sangue. E não sabem disso. Não sabem que estão comendo sangue. Como? Eu não como chouriço. Eu não como sangue. Eu não como galinha ao molho pardo. Eu não como sangue. Mas você come a carne que vende nos mercados, nos açougues, cujos animais foram abatidos de forma errada.
de forma inapropriada, não deixando o sangue sair da carne. A Torá fala, não comerás a carne com o seu sangue. Então o animal, ele tem que ser abatido corretamente, de acordo com as normas bíblicas e até halárricas, para que o sangue do animal seja escoado. Então aquela carne, sim, é a carne kosher, é a carne apropriada, é o que nós chamamos de cachurute. Então você deixou de comer carne de porco? Beleza. Não está comendo animais imundos? Beleza. Mas agora é a hora de você dar outro passo. Deixar de comer carne com sangue. Tá? Mas qual é a importância disso? Você pode perguntar para mim. Olha, comer carne com sangue dava exclusão do povo. Tem mandamentos que eles dão exclusão do povo. Entendeu? Por exemplo, a questão da pureza familiar. A questão do homem que dorme muitas vezes com a mulher no período menstrual e se envolve com a mulher. Pecado para exclusão do povo. Ser eliminado do povo. E esses dois preceitos que eu falei aqui, eles figuram em Atos capítulo 15. Se você ler lá Atos 15, você vai encontrar lá 4 mandamentos recomendados para os gentios que vivem o processo de conversão. 4 mandamentos, digamos assim, elementares. E esses 2 mandamentos que eu estou citando, não comer carne com sangue e não dormir, não se envolver com a mulher no período menstrual, estão lá, que são as relações sexuais ilícitas e o sangue e o sufocado. O que é o sufocado? É o animal que morre sem o sangue ser escoado. Então esses são mandamentos elementares que foram dados pelos apóstolos sob a direção do Ruach, do Espírito, para os gentios que estavam começando o processo de conversão. E estes mandamentos, muitas vezes as pessoas não sabem, não estudaram, não aprenderam e estão transgredindo. Então, é necessário que a gente veja aqueles ensinamentos que podem prejudicar a nossa salvação, podem afetar a nossa salvação. E esses mandamentos que eu citei, eles estão dentro disso aí. Por outro lado, também, a gente se aprofundou na questão de que a Torá, e eu acho que aí é o ponto que muita gente está preocupado, que alguns mandamentos da Torá, eu diria toda a Torá, mas especialmente alguns mandamentos, são mandamentos dados especificamente para o povo de Israel. São mandamentos dados para identificar o povo de Israel. Identificar um israelita. E o gentil que não conhece isso. Muitas vezes, até com desejo de melhor servir a Deus, começa a obedecer, mas na condição de gentil. Então muita gente também está falando para mim, então quer dizer que eu não devo guardar o Shabat? Ué, se você quiser guardar o Shabat, não sendo parte do povo de Israel, se você quiser guardar, é problema seu. Mas que não é para você, não é. Não é. Que esse mandamento não foi dado para você, não foi dado. Tá? Então muita gente tem dúvida. Oxe, eu já guardo o sábado há tanto tempo.
Eu não como coisa imunda há tanto tempo. Pois é. São mandamentos dados com a finalidade de identificar. É como se eu pegasse, por exemplo, aqui 4, 5 livros, vamos supor que eu pegasse, né, vários livros, e eu colasse um selo naquele livro para identificar aquele livro. Então eu diria, olha, todos os livros que estiver com um selo verde, eu quero que seja guardado na biblioteca. E os que não têm selo, você pode guardar lá no depósito tal. Então, aqueles livros que estão selados, que estão identificados, eles não devem ser misturados com os outros livros. E eles são identificados. Se eu falar, me pega um livro selado, a pessoa vai pegar um livro selado. Então, o Shabat, o sábado, 7º dia da semana, não é sábado lunar. Esse negócio de sábado lunar não serve, porque não é esse o sábado que o nosso povo guarda, que o povo de Israel guarda, não é sábado lunar. É o 7º dia da semana. Tá? O sábado, Deus disse, é um sinal entre mim e vós. Deus disse lá no Sinai, lá no Horebe, será um sinal, servirá de sinal. Agora você quer colocar o sinal que é de um israelita em você? Tudo bem. Você quer se tornar um israelita? Quer se unir? Você quer se unir? Você tem certeza? Você fala, mas eu estou ligado, tá mesmo? Olha, Orochi Shai, eu estou enxertado na oliveira. Tá mesmo? Você tem certeza que está enxertado? Tem certeza que você está dizendo. É muito fácil, às vezes, da gente entender isso. Você está enxertado na comunidade de Israel, não é? Na oliveira. Você produz os frutos da oliveira? E quais são os frutos da oliveira? O cumprimento da Torá. Produz. Você tem uma vivência, uma convivência mínima com o povo de Israel? Não, não tem. Então, como é que você está conectado em Israel? Agora, se você está vivendo um processo contínuo de conversão, cada dia você está aprendendo mais e está levando para o campo da prática, aí você deve guardar o Shabat, porque você está dentro do processo. Você está se identificando com o povo de Israel. Você está se tornando similar, parte desse povo. Aí tem sentido. Agora, se você parou no tempo, está só guardando o sábado, não come carne de porco, só isso, de Torá, e dou o dízimo, tá? Só isso. Então você está parado no tempo. Então aí você está usando um sinal indevido. Tá? E é o que a Bíblia diz. A gente tem que aprender uma coisa, nós temos que nos encurvar diante do que a Bíblia diz. A Bíblia diz de um jeito, a gente quer que seja do outro. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver como é que estão as pessoas aqui. Se tem alguma pergunta, que eu estou interessado em responder as perguntas, né? Vamos ver aqui. Nosso chat, começando do fim para frente, nós temos o Rochavi Shalom, Ben Israel, lá de Aracaju, Clésio Garcia, acredito eu que de Campinas, obrigado aqui pela saudação, o Vanderlei Santos, acredito eu que de Juara, Mato Grosso, o Edmundo Martins, também lá do Mato Grosso, né? Me conhece há muitos anos, desde 1981, acredito eu. A gente esteve junto lá no Mato Grosso, né? O Raniel é de Belo Horizonte, né? O que mais que nós temos? José Carlos, Shalom Rabino, aqui aparece uma dúvida, vou ver já a dúvida dele.
Me tira uma dúvida, nós podemos receber transfusão de sangue? Pode. Transfusão de sangue não é comer sangue, né? Uma religião aí prega e ensina aí que transfusão de sangue é comer sangue. Não é, não. Transfusão de sangue é salvar vidas. E ninguém morre porque faz uma doação de sangue ou porque recebe uma transfusão de sangue. Tranquilo, tranquilo, pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Que mais que nós vamos ver aqui? O Avishalom manda a saudação dele aqui para nós também, já falei, né? O Dimas Luiz de Oliveira, acredito que o Dimas seja de Campinas, não sei, Ari Noronha, de Natal, que bênção, hein? O nosso arpista, né? Quanto tempo que a gente não ouve aí o Ari Noronha, né? O Alan Silva, de Erecê, Bahia. Judite Rodrigues, acredito que seja de Curitiba, né? Vocês têm que dizer de onde vocês são, né? A Ivaneide Souza, Shalom Boker Tov, é aqui de São Carlos, São Paulo. O Credmilton Pereira. Então, eu estou vendo que parece que pergunta não tem nada ainda, né? Eu estou tranquilo, né? Vocês não querem fazer perguntas. José Nicodemos, nosso Orochi de Vila Velha, está aqui conosco. Antônio Turmina, de Ariquemes. Dameres Leon, Shalom, amado Rabino, obrigado. Camila Andrade, de Barra Mansa, olha que coisa boa, né? Barra Mansa, Rio de Janeiro, faz tempo que a gente não tem contato de lá, né? Alexandre Pena, de Itapevi, Shalom. Roberto Nogueira, São Paulo, capital, obrigado aí o Roberto, né? O Paulo Cardoso, Domingues, não diz de onde é. A Emily de Santa Catarina. José Carlos. Diz que o som tá baixo, reclamou aqui. Eu não sei se já foi corrigido, né? É o que ele está dizendo aqui. Mas vamos continuar. O Natanael Ferreira, Boker Tov. José Carlos Rodrigues, de Maceió. Alucarden. Ronaldo Costa, Rosa Carvalho. Erivaldo Oliveira, o SAL Rastreadores, também um contato de sempre conosco, né? Juraci Bispo, a Cláudia Regina de Ipatinga, Minas Gerais, seja bem-vinda, a Cláudia. Renan Henrique, e a mãe Abigail, de Aparecida do Taboado, sejam bem-vindos, faz tempo que a Abigail está conosco, né? Ricardo Ribeiro, de Cascavel, que bom, né? Lembra que a Cleusa também é de Cascavel, né? André Luiz, Shavuatov, boa semana. Eliana Meneghini, de Limeira, São Paulo, lembrando aí, Eliana, que nós temos congregação em Campinas, viu? Temos 2 congregações em Campinas, em Sumaré e no Jardim Fernanda. Cristiana Maria, o Marcos Emanuel, Juliano Nedo, de Curitiba, e a Elza, né? Nossa grande amiga Elza. Laudiceia Souza, Boker Tov, lá de Ji, Paraná. Eduardo, de Goioxim, Paraná. Obrigado aí, Eduardo. Virgínia, olha, hoje, parabéns, hein? Virgínia Rodrigues, de Mogi das Cruzes. Luiz Felipe, do Pará. Bento Rebento. Ricardo Pérez, eu acho que agora terminou, né? E Cataguases. Rosimeire Silva. Vamos ver se, voltando aqui. Orochi... Orochi... Não é Menache, não. Malahi, Orochi Malahi está aqui também conosco. E a Eliana, da cidade de Limeira, de novo. Natanael Ferreira, de Icó, Ceará. Gilton Souza.
Cristina Maria de Pernambuco, José Miranda. Bom, gente, então tá aqui Edgar Xavier, José Carlos Rodrigues, melhorou o som, ele já disse aqui, né? E, enfim, Luana Chemar Israel, de Juazeiro, Bahia. Conheço também Juazeiro, né? Bom, gente, Arapiraca, enfim. Eu fico aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma pergunta que vocês julguem ser importante, eu quero especialmente atender, principalmente dentro do tema abordado, porque, veja bem, mesmo depois de... Nós gravamos 4 programas falando aí dessa questão de que o Shabat é um sinal entre Deus e Israel, mas tem pessoas que fazem perguntas, por exemplo, alguém fez a seguinte colocação: mas ele não foi dado para toda a humanidade lá no Éden? Bom, no Éden, o que aconteceu? Deus criou os céus e a terra em 6 dias e descansou no Shabat. Só isso? Não. Abençoou e santificou o Shabat. Ele separou o Shabat. Mas ali, no Éden, ele não aparece como um mandamento. Ele aparece como um exemplo que Deus deu, um ensinamento que Deus deu, que assim como ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º, que a semana teria 7 dias e que o dia abençoado por ele era o sábado, tá? Agora, o sábado vem aparecer como mandamento. Eu sempre digo que a Torá é uma revelação progressiva. A Torá, a princípio, ela foi dada de forma oral, né? Então era passado de pai para filhos, não aparece escrito. Pode ser que tenha sido escrito alguma coisa, pode ser, mas não aparece. Então ela aparece como mandamento em Êxodo 16, já quando o povo de Israel tinha saído do Egito e já estava no deserto. Então Deus ali apresenta o Shabat para o povo de Israel como mandamento, né, para ver se anda na minha lei ou não. E depois disso, o Shabat vai aparecer já no Monte Horebe, já nos mandamentos. E quando Deus dá a Torá completa, a Torá escrita, completa para o nosso povo no Monte Horebe, aí ele diz que o sábado serviria de sinal entre Deus e o povo de Israel em todas as suas gerações. Tá? Então você tem, a partir dali de Horebe, você tem o sábado como mandamento. E ali Deus frisa, e frisa em diversos outros textos, que eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, guardareis, pois, o sábado. O sábado está associado a Israel, porque Israel foi escravo no Egito. Então, no Egito, eles não tinham Shabat, não tinham descanso. E quando Deus dá, então, o Shabat como mandamento, Deus faz menção de que Israel era escravo lá no Egito e que por isso Deus deu o sábado para repouso. E aí, então, Deus cita que em 6 dias fez os céus e a terra. Aí ele faz uma menção de Gênesis 2. 6 dias criou o Senhor Deus o céu e a terra, e no 7º dia descansou e abençoou o Shabat. Então aí ele faz menção do Shabat dado na criação e o apresenta na forma de mandamento para Israel. Então, é um sinal entre Israel e Deus nas suas gerações. Isso aí me lembra Abraão também, quando Deus chama Abraão, e Deus fala de Abraão e das suas gerações. E Deus estabelece ali a circuncisão física depois de 24 anos que Abraão servia a Deus. Deus apresenta então a circuncisão para Abraão
para os seus escravos e para os seus descendentes, como um sinal também que identificaria o povo de Israel, né? Então, o Shabat, ele aparece ali. Assim como a circuncisão é um sinal também entre Deus e os filhos de Israel nas suas gerações, o Shabat também é um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Mas o Shabat já é um sinal de outra aliança, não é da mesma de Abraão, tá? A de Abraão é Abraão e a sua descendência. Então, por exemplo, um judeu, se ele deixar de circuncidar o filho dele, e esse filho dele crescer, casar, ter filho, não circuncidar também, acabou. Ninguém mais vai identificar esse judeu aí como judeu. Então a circuncisão mantém a identidade do judeu, né, e de suas gerações. E a circuncisão é o selo, é o vínculo com o pai Abraão. É o selo da fé. Paulo fala aos romanos que a circuncisão foi o selo da fé aplicado no pai Abraão. E o sétimo dia resulta do pacto, da aliança feita no Sinai, onde Israel se comprometeu dizendo: faremos e obedeceremos, tudo que Deus mandar faremos e obedeceremos. E ali Deus faz uma aliança com o povo de Israel, Deus separa Israel das demais nações. Essa palavra separar ela é muito forte, mas ela também pode ser usada como santificar, né? Quando diz assim que vós sereis santos, significa vós sereis separados dos demais povos. E o sinal dessa separação de Israel e o sinal de que Deus seria o Deus de Israel é o Shabat, é o sábado. Entenderam? Então, e essa aliança é feita ali no Sinai, onde o nosso povo fala faremos e obedeceremos, ela vigora até o dia de hoje. Você poderá me dizer: Rabino, mas não foi feita uma nova aliança lá em Jeremias 31 a 34? Não está escrito que Deus faria uma nova aliança? Sim. Mas era outra aliança? Ou era a mesma? É uma nova. Há certos tradutores da Bíblia que preferem, em vez de falar nova aliança, farei uma nova aliança, farei uma aliança renovada, ou renovarei a aliança. Então é a mesma aliança do Sinai. A diferença é que a aliança do Sinai foi escrita num livro e em tábuas de pedra, e a nova aliança seria essa mesma lei escrita nos corações, nas mentes e nos corações. Mas é a mesma lei. A mesma lei, não é outra. Não é outra Torá. Não é uma Torá pela metade, uma Torá de 20%, 10%. Não é uma Torá que só tem o sábado, a abstinência de carne de porco e o dízimo. Não é isso aí. Torá é Torá. Olha, vocês já ouviram falar nas 7 leis de Noé, né? 7 leis de Noé. Por que foi criado isso aí, as 7 leis de Noé? Por que isso aí foi criado? Porque o povo de Israel, nos dias de Yeshua, era um povo aberto, as sinagogas eram portas abertas, o povo podia estudar, os não-judeus podiam entrar na sinagoga e passar um tempo lá estudando com o povo judeu e vivendo um processo normal de conversão. Isso era possível, né? Tanto é que quando Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, ele entrava nas sinagogas, ele encontrava lá gentios também nas sinagogas, não encontrava só judeus. E quem eram aqueles gentios? Eram gentios que se aproximaram de Israel, que passaram a amar o Deus de Israel e que estavam ali na sinagoga estudando. Paulo encontrava esses gentios na sinagoga.
Então era normal o processo de conversão, o gentil podia, sempre pôde, pela Torá, o gentil sempre teve acesso à conversão, sempre. Tem gente que, quando querem me atacar, fala, o senhor não é judeu, o senhor é um convertido. E daí? Eu estou preocupado com isso, com pessoas que fazem isso, que são pessoas de má índole. Né? Porque, digamos que eu seja um gentil convertido. É proibido se converter? É proibido? A Torá proíbe um gentil de se converter? Ou é o contrário? Ou quando o gentil se converte, ele é bem-vindo? O que Deus fala do gentil que se converte? Que ele é bem-vindo. Que abraça a minha aliança. Isaías 56. Que guarda os meus sabatotes. Abraçam a minha aliança. Eu lhes darei dentro da minha casa um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. O gentil que quer se converter ao Deus de Israel, que quer servir o Deus de Israel, ele é bem-vindo. De acordo com a Torá, ele é bem-vindo. Mas, depois da apostasia do 4º século, o povo de Israel começou a ser perseguido. Começou a ser perseguido pelo falso cristianismo, pelo cristianismo apostatado. Houve uma época na história, acredito que por volta do século VI, que havia guardas imperiais dentro das sinagogas. Guardas do império, policiais do Império Romano dentro das sinagogas. Para quê? Acreditem se quiserem. Para barrar, para proibir que fosse rezado o Shema Israel. Porque o Shema Israel é uma oração poderosa e que fala que Deus é o único Deus. Era proibido fazer essa oração dentro da sinagoga do povo de Israel, no VI século. Então, com essa perseguição ao povo judeu natural e também aos judeus que eram da comunidade de Yeshua até o 4º século, porque a congregação de Yeshua, gente, ela sempre foi judaica. Sempre foi judaica. Ela nunca foi gentílica. Ela abriu as portas para os gentios, mas ela era uma comunidade judaica. Abriu as portas para os gentios. Os gentios entravam para a comunidade. Mas ela era judaica. Mas no 4º século, então, houve um banimento de todos os gentios daquela comunidade, e eles passaram, esses judeus sinceros, que eram membros da congregação de Yeshua, foram expulsos e tiveram que ir para o deserto, como está relatado em Apocalipse capítulo 12, a mulher que fugiu para o deserto. Então, com essa perseguição contra o povo judeu, aí se veio a ideia das 7 leis de Noa. 7 leis de Noa. Para quê? Porque quando o gentil batia na porta da sinagoga, olha, eu quero servir o Deus de Israel, quero ser judeu, quero ser israelita. Aí alguém dizia para ele, amigo, você conhece os 7 mandamentos de Noa, ou as 7 leis de Noé? Não, não conheço. Então, eu posso passar para você os 7 mandamentos de Noé? Para você seguir, você não precisa ser judeu. Que isso, rapaz? Você quer ser judeu para quê? Por que você quer ser judeu? Ah, eu quero ser judeu porque eu quero servir o Deus de vocês, eu quero entrar no reino? Não, meu amigo. Se você cumprir 7 mandamentos, esses 7 aqui, você vai ser considerado um Ben Noa, um filho de Noé. E você será considerado
Um justo entre as nações. Tá? Cumprindo 7 mandamentos só. Só 7. Claro que depois eles acabaram linkando outros mandamentos nesses 7. Hoje é 70, não é 7. Mas a princípio eles apresentavam 7. Agora, você cumprindo 7, mas eu me salvo? Claro, você vai estar no reino, rapaz. Você cumprindo esses 7 mandamentos, você vai estar no reino. Você vai herdar o Olam Rabá junto conosco. Porque Deus tem um plano diferente para você não entendeu? Ó, Deus tem um plano para nós, judeus, tá? Aliança nossa com o pai Abraão, enfim, lá no Horebe. E Deus tem um plano com vocês. E eu vou dizer uma coisa, hein? O plano que Deus tem com vocês, gentios, é melhor do que o nosso. Sério? Sim. Porque vocês só precisam cumprir 7. Agora nós, judeus, temos que cumprir 613 mandamentos. 613. Para a gente herdar o reino. E você não, você que é das nações, basta você cumprir 7 e você vai estar no reino do mesmo jeito. Aí esse gentil voltava para casa, vou largar a mão. Vou largar a mão de correr atrás do judeu, para quê? Eu tenho 7. 7 mandamentos para cumprir, ele me passou aqui a lista de quais são os 7, que por sinal 4 desses 7 são os mesmos 4 de Atos 15, que o Bnei Noa não cumpre coisa nenhuma, o Bnei Noa não cumpre o mandamento do Kashrut, não cumpre o mandamento da pureza familiar, não cumpre o mandamento de afastar da idolatria, porque afastar da idolatria não é só deixar de ajoelhar diante de ídolos. Afastar da idolatria é afastar do culto idólatra, das ideias idólatras, das ideias pagãs. Por exemplo, a doutrina da imortalidade da alma, que nós, quando morremos, morre só o corpo, a alma fica por aí. Né? Ou vai para um lugar chamado purgatório. Não é purgatório, não. Purgatório é lugar de criar pulga, viu? É purgatório. Porque purgatório quer dizer um lugar de purificação. Agora, purgatório é um lugar que cria pulga. Não é a mesma coisa. Tá? Então, você aprende que você morre e tem um outro ser que sai do seu corpo e fica por aí. Ou vai para o purgatório, ou vai para o céu, enfim. Isso é paganismo. Não tem nada disso. Alma somos nós, almas viventes. Um animal é uma alma vivente. Cachorro, gato, é alma. Nós somos almas. Alma quer dizer pessoa, ser vivente. Não é uma coisa fora do corpo. Ah, mas o espírito volta a Deus. O que volta a Deus? O fôlego de vida. Por que tem ressurreição? Você sabe por que tem ressurreição? O meu amigo Alisson, nosso técnico aqui, ele é TI, técnico em informática. O que acontece se eu desmonto um computador? Eu pego esse meu laptop aqui, desmonto, tiro as peças. Parou. As peças ficam aqui desmontadas. Pode ficar 1 ano, 2, 10, 15, 20, desmontado o computador. O dia que eu quiser que esse computador funcione, o técnico vem, monta, pronto, ele vai funcionar. Isso aí é a ressurreição. Quando nós vamos para o pó da terra, nosso corpo é desfeito no pó da terra. Na ressurreição ele é refeito. Então o nosso cérebro volta, as nossas obras, as nossas ações voltam tudo na nossa mente. Porque eu fui reconstruído. A ressurreição é uma reconstrução.
Agora, para que se a alma é imortal, se a alma sabe tudo, se a alma é um ser fora do corpo, então essa alma, para que precisa corpo? Para que ressurreição? Ressuscitar, se você tem uma coisa muito superior ao corpo que está vivo aí, para que ressuscitar morto? Então isso é paganismo. Paganismo. Então nos 7 mandamentos de Noa está o mandamento da idolatria. Você tem que abandonar a idolatria. Hoje, coisa curiosa, está na notícia, está na imprensa hoje, o pessoal cristão aí pulando carnaval. Carnaval de Cristo. É isso aí, né? E vai... E deixar a idolatria não é só deixar de adorar ídolos, é deixar de se envolver com a filosofia idólatra. Certo? Mas então o que acontece? Era apresentado esses 7 mandamentos de Noa para o gentio que batia na porta da sinagoga. E o gentio recebia ali todas as garantias de que ia se salvar, cumprindo os 7 mandamentos. Embora ele, como eu falei, ele não cumpre os 7, ele não sabe cumprir, né? E era dito para ele que ele se salvava. Agora, uma coisa vocês têm que entender, a partir do momento que você faz uma conversão à fé judaica, a mesma lei que rege o povo de Israel, o povo judeu, a mesma Torá, vai reger você. Não tem uma lei para você. Você se tornou parte do povo de Israel? Me tornei. É a mesma lei. Mesmo que você seja um prosélito, um guer, um recém-convertido, é a mesma lei que vai reger você. Aí, meu amigo, lá em Deuteronômio 28, 29, 30, onde fala das bênçãos e maldições, você vai estar sujeito àquelas bênçãos da obediência e às maldições da desobediência. Porque você agora, a lei se aplica a você. Tá? Isso era dito também para o gentio que procurava o judeu. Não quero ser judeu, Deus me livre. E é verdade. Ainda que o gentio esteja sob maldição, ele vive à sorte. Pode cair um raio na casa dele, queimar a casa dele, pode não cair. Ele pode sofrer um acidente ou pode não sofrer. Ele vive da sorte. Agora, se ele se converteu ao judaísmo e ele passou a transgredir Torá, ele está debaixo da maldição. Aí o que o texto de Deuteronômio diz? E essas maldições virão e te alcançarão, vão pegar você. Então não é brincadeira. Viver um processo de conversão não é brincadeira, não, é coisa séria, você tem que pensar bem. Roche, mas eu me converto e depois eu desvio, eu deixo a congregação, não quero mais ser judeu. Não adianta, agora você já se converteu, você é um judeu desviado. Entendeu? Não voltou a ser goi, você vai viver como goi, mas você é um israelita desviado. Está debaixo das maldições da Torá. E se você não tivesse feito conversão, você estava vivendo a sorte aí do mundo. Podia ser bom, podia ser ruim, mas agora não, agora você está debaixo de maldição. Porque você escolheu isso. Então não brinque de se converter. Não fique chamando o Roche, vem aqui fazer minha tevilá, meu batismo que eu já estou pronto. Pense bem, está pronto mesmo. Você está cumprindo o Torá, você está decidido. O que você quer fazer? Olha, nós, israelitas, nós temos daqui uns dias, no mês de abril, nós teremos Pêssar, que é a Páscoa, ordenada para os filhos de Israel, viu gente? Que saíram do Egito, viu? Que foram escravos no Egito. Se eu sou parte desse povo, então eu estou dentro. E o que acontece se eu, por exemplo, deixar de tomar a Páscoa? 30 dias depois,
tem o segundo Pêssar, o Pêssar Sheni. Para quê? Para aqueles que por um motivo, de acordo com a Torá, um motivo grave, viagem, uma internação hospitalar, enfim, não pôde participar. Não é aquele que simplesmente viajou, não se preocupou com Pêssar, não, isso aí já transgrediu. Isso aí não tem segundo Pêssar para ele. Mas para aquele que teve um motivo justo, que ele não pôde participar de Pêssar, ele vai participar 30 dias depois. Por quê? Porque o mandamento é sério. Deus deu até uma segunda chance para a pessoa cumprir. Então não é fácil, não é brincadeira. Se você está fazendo o processo de techuvá, leve a sério. O processo de conversão, leve a sério. Não leve na brincadeira. Não fique achando que o Deus de Israel é igual o Deus que tem aí fora, que entende as pessoas, que cada um faz do seu jeito. Não é. Não é. Leve isso a sério. Você que está na comunidade israelita, você está fazendo as coisas direitinho. Você não está aí dormindo no ponto, não, esperando acontecer coisas. Será que você não está? Se cuide, tá? Porque é muito sério. Muito sério. E nós temos que participar de Pêssar. E quem é israelita sabe ao que eu estou me referindo quando eu falo que você tem que participar de Pêssar. E você vai falar, mas eu não posso, eu estou proibido. Resolve o seu problema. Você vai esperar o quê? Morrer? Resolve o seu problema para você participar. Principalmente você que tem conhecimento. Certo? Bom, voltando lá nas 7 leis de Noa. Então esse gentil que batia na porta da sinagoga era despedido, saía tranquilo. Não precisa ser judeu não. Imagina, eu ia ter que cumprir 613 mandamentos. E me deram uma explicação lá que, tranquilo, eu estou bem sossegado agora, é só eu cumprir 7 mandamentos. Hoje, com todo respeito, muitos amigos nossos, Binei Noa, estão aí. São Binei Noa, mas vive usando kippá, talit, no sábado. Mas isso aí não faz parte dos 7 mandamentos de Noa. O que é isso? Gente. Usar kippá, talit, comprar Torá e não comer coisa impura, isso aí não é mandamento dado para Bem Noa, não. Estão dizendo errado para você. Se já deram uma resposta para você que você não precisa guardar 613, por que você está guardando? É claro que não é verdade, gente. É claro que esse negócio de dizer que se você cumprir 7 mandamentos de Noa, você vai entrar no reino, isso é uma falácia. Tá? Você não vai entrar. Tá bom? Cumprindo 7 mandamentos de Noa, você tem que cumprir no começo da sua conversão. São os primeiros mandamentos que você vai cumprir, antes até do sábado. Até antes do sábado. Você vai cumprir esses mandamentos aí. Isso é no processo de techuvá ou de conversão. Agora, se você ficar cumprindo 7 mandamentos de Noa aí, fora do povo, entrou nessa onda aí, nessa falácia, fica aí esperando que você vai entrar no reino, que você vai se decepcionar. Talvez você vai chegar lá, Senhor, Senhor. Pois é. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que cumpre, aquele que pratica. Tá? Então, concluso esse pensamento, que esse negócio de 7 preceitos de Noa é para enrolar o gentil, para mandar o gentil embora, deixar o judeu em paz. Como eu disse, isso foi uma ideia desenvolvida por causa da perseguição ao povo judeu. E também porque, veja bem, vamos ser bastante sinceros, um gentil convertido, ele dá muito trabalho. Ele dá trabalho. Porque ele não sabe nada, ele está com viveu uma vida de paganismo, aí ele vai chegar com 1001 perguntas. Ele dá muito trabalho, a conversão do gentil. Por isso que é melhor eu despachar ele com 7 mandamentos, né? Muito embora hoje tem gente agremiando
os que querem ser enganados, que querem ser Bnei Noah, para pegar o dinheiro do Bnei Noah, porque o dinheiro do Bnei Noah é bom, né? Mas então, todo gentil tem direito, pela Torá, a se converter. Então, se você se uniu à fé judaico-messiânica, enfim, e alguém fala para você que você não é judeu, você não precisa cumprir Torá, você está enxertado nada, querido. Se você está enxertado, por que você não pode produzir o fruto? Não está enxertado coisa nenhuma. Você está produzindo, eu não sei se zambujeiro produz fruto, se vocês puderem até me ajudar, se alguém conhece o zambujeiro, eu não conheço. Mas se zambujeiro produz fruto, o fruto que está produzindo o zambujeiro, não cumprindo Torá. Então você está perdendo o seu tempo também, mesmo unido a uma comunidade messiânica, mas que você entende que não é judeu e que não precisa cumprir Torá, você também está na mesma situação do Bnei Noah. Mesmo barco do Bnei Noah. Mesmo barco. Você não está ligado coisa nenhuma, você não está cumprindo Torá, você não é parte do povo e você não vai entrar em reino vindouro coisa nenhuma. Tá? Deixa eu ver aqui como é que está aqui, já entrou muita gente aqui. Vamos ver aqui o que nós temos aqui. Né? O Michael Henrique diz, Michel Henrique, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é Deus de vivo e não de mortos. Vamos calar esse celular aqui. Ele é Deus de vivo e não de mortos, diz então o Michel Henrique. Obrigado aí, Radassa, suas palavras, viu, Radassa? Obrigado aí, tá? Bondade da sua parte, tá? Vamos ver se tem algum comentário aqui. Não há nada mais sério do que os ensinamentos da Torá, diz o Antônio Cláudio. Jesus falou que lá no céu não haverá casamento. No céu não, ninguém entra no céu, viu, ô Michel? Ninguém vai entrar no céu. O reino de Deus é na terra, tá? Esse negócio de morada no céu por 1000 anos, por 7 anos ou pela eternidade, não é verdade. O reino será implantado por Yeshua aqui na terra, tá? Então, você falou que não haverá casamento, nem vamos nos casar, nem nos damos. Isso aí Yeshua falou, né? Que os ressuscitados serão como os anjos, não se casam e não se dão em casamento. Mas os sobreviventes das nações que morarem aqui na terra vão continuar casando e dando-se em casamento. A humanidade vai continuar servindo a Deus, mas normalmente. Vamos ver se eu tenho... Olha, gente, é um momento de perguntas. Se vocês querem fazer perguntas, eu tenho meia hora ainda aqui para responder as perguntas de vocês, que for possível, né? Senão, a gente responde depois. A Maria Soares, Shalom Rosh para a elevação das almas. Peraí, o que diz aqui? Não entendi o que ela quis dizer, para a elevação das almas. Michel está bastante participativo, o Clésio também, a Maria Soares, de Itaquá, né? Ela fala que esse café é para a elevação das almas, né? Das pessoas, viu, Maria? Alma e pessoa é a mesma coisa, tá bom? É um termo espiritual, mas se refere à pessoa. O Antônio Cláudio diz, confortou o meu coração quando disseste que o gentil também é bem-vindo ao povo de Israel, independente de qualquer questão. Claro que é. Olha, o gentil que opta por servir o Deus de Israel, ele é abençoado por Deus. Gente, ele não tinha essa obrigação, esse compromisso com Deus, ele escolheu servir a Deus. É diferente do que nasce judeu. O que nasce judeu, nasceu judeu.
Ele nasceu dentro do pacto, ele tem um compromisso com Deus, mesmo que ele não queira. Mas o gentil não, o gentil tem o direito. E Deus se alegra quando o gentil se converte. Mas veja bem, eu quero deixar bem claro para vocês, aqui ninguém perguntou, mas eu vou responder. A pessoa está lá no mundo, tá? Ele é um ateu, sem religião. Aí ele ganha uma Bíblia, começa a ler a Bíblia. E quando ele começa a ler a Bíblia, ele começa a mudar a vida dele. Aí Deus começou a atuar nele. Veja bem, eu não estou falando que o Espírito de Deus está nessa pessoa, não está. Para daí essa pessoa que começou agora a estudar a Bíblia ter o Espírito de Deus habitando nele, vai levar um pouquinho de tempo. Ele vai ter que mudar muito de vida, cumprir Torá para Deus habitar nele. Agora, Deus vai guiá-lo através do Rua. Então ele começou ali, ler a Bíblia, aí ele procurou uma religião. Procurou a religião romana, que fala de Deus. Ele ficou lá na religião romana, logo ele já viu que ali não estava certo, porque tinha aquele culto idólatra. Ele falou, não, aqui não está servindo a Deus. Aí ele procura uma religião cristã. Aí ele se envolve numa religião cristã. Aí ele está lá naquela religião, não vou citar nome aqui, né? E de repente ele percebe, não, mas aqui, peraí, aqui não está guardando o sábado. A Bíblia minha aqui fala que é o sábado, não fala que é o domingo. Será que tem uma igreja que guarda o sábado? Tem várias que guardam o sábado. Aí eu vou para lá. Aí ele pula para uma religião que vai guardar o sábado. Ele está num estágio, ele está subindo degraus, Ele começou do zero. Deus está abençoando ele? Está abençoando. Claro que está. Mas ele não está fazendo tudo, não está, porque ele não tem conhecimento. Mas à medida que ele vai tendo, ele vai galgando essas posições. Aí ele está lá guardando o sábado, daí ele vê, puxa, mas não é só sábado e carne. Tem mais preceito, tem as festas judaicas. Tem a pureza familiar, como é que faz? Como é que a mulher se purifica? Como é que o homem se purifica? Isso aqui ninguém sabe me explicar. E esse negócio do sangue, gente, o que é isso? Pronto. Aí é que ele vai praticamente avançar para dentro da fé judaica. Aí já mudou, aí já dentro do círculo cristão que ele cresceu, ele não tem mais espaço lá. Lá não deu mais. Aí é a hora que ele vai partir para techuvá, para uma conversão à fé judaica. Então esse sábado que ele guardou, essa oração que ele fez lá no começo, quando ele começou a ler a Bíblia, teve valor diante de Deus? Teve. Porque ele não parou. Agora, aquele que para no meio do caminho, se envolve numa religião e fica por lá, aqui tá bom, achei a verdade. Achei a verdade. Vou ficar por aqui? Meu amigo, sinto muito, você está perdendo seu tempo. Você vai perder seu tempo. Se você ficasse lá fora na incredulidade, é a mesma coisa, você não vai herdar reino nenhum. Entenderam? Então, o gentil é bem-vindo, sim. Ele vai se tornar um estrangeiro. Quando é que ele se torna um estrangeiro? É quando ele começa a se familiarizar com a fé judaica. Aí ele é um estrangeiro. Entenderam? Aí ele é um estrangeiro. Gente, é muito importante isso, vocês entenderem o que eu estou explicando. Então, depois que um gentil começa a ler a Bíblia, começa a estudar, começa a obedecer, se aproxima de Israel. Muitas vezes o gentil faz uma viagem para Israel, né? Nós temos aqui patrocínios de viagem para Israel, né? Gente nossa. Então ele vai lá em Israel, chega lá, ele vai no muro, no coteiro, no muro das lamentações, leva o bilhetinho dele, ele fica encantado. A primeira viagem que a pessoa faz para Israel, ele fica encantado. Tem gente que fica até fanático. Pega o lençol do hotel, enrola no corpo e sai pregando lá em Jerusalém. Fica meio doido. De tal é o impacto que ele tem lá em Jerusalém. Mas há uma promessa para ele. Salomão falou assim, quando Salomão inaugurou o templo. Também aquele que não for do teu povo de Israel. Que não for, mas que vier de terras longínquas.
para te adorar nesse lugar. Ouve tu dos céus a oração dessa pessoa. É muito forte isso. Muito. E Deus cumpre a palavra de Salomão. E Deus ouve a oração desse gentil. Mesmo ele ainda sendo um gentil. Mas ele foi ali, ele se aproximou do povo. Aí ele volta para o Brasil, para a terra dele, para o país dele. E lá ele continua o processo de techuvá. Mas é isso, meu querido. Deus ouve o gentil. Viu, o Antônio Cláudio? O gentil é bem-vindo, tá? Mas ele tem que... Lembra do que eu expliquei antes. Não se iluda. Se você não quer cumprir Torá, não quer assumir responsabilidade diante do Deus de Israel, não perca seu tempo. Não perca seu tempo procurando o judaísmo, tá? O Eldio Macedo está aqui, obrigado. Ele e a Raverá Débora, né? E Thalia, direto de Colorado do Oeste. Que bênção, né? César Rebá, aqui. Orochi César da Argentina está aqui. Né? O Elden Clay, de Araguaína, Tocantins. Anderson de Oliveira. Shalom Rabino, obrigado. Vamos ver aqui quem mais que nós temos, se nós temos mais alguma colocação aqui. O César diz, ai ensinamento, respeito e regras a seguir e respeitar. Lacina, las tiene. Graças, César. Temos instruções para aqueles que se unem a nós e convido você para se unir a nós. Porque, como eu disse para vocês, eu não sou uma pessoa isolada, não. Um sábio de um olho só, de um livro só, que estou por aí fazendo bobagens, né? Outro dia eu conversei com uma pessoa, faz alguns anos já, e eu perguntei para ele, quem que batizou você? Aí ele falou, quem batizou eu foi o Orochi fulano. Aí eu fui pesquisar. Aí o que eu constatei? Que aquele Orochi não batizava ninguém, não. Ele entrava na água junto com a pessoa, botava a pessoa na frente dele, falava umas palavras e aquela pessoa se mergulhava sozinho na água. Aquela pessoa se mergulhava. E daí depois ele dava um abraço na pessoa, mas ele não batizou você. Batizou, foi não, ele entrou na água com você, mas ele não te batizou. Porque a palavra batizar quer dizer imergir. Então, o batizador é o que imerge, né? Mergulha a pessoa na água. Ninguém pôs a mão nele, na cabeça dele, o cara só ficou olhando para a cara dele. E falou, seja batizado aí por sua conta, e ele mergulhou. Então, nós temos um conselho, a Sina tem um conselho, tem uma estrutura, e tem um processo de techuvá avançado e confiável. Vocês verão futuramente. Vocês verão, vocês vão constatar isso. Então, vocês são bem-vindos, vocês que querem se unir a nós, se juntar a nós, são bem-vindos. Eu peço até aí para o nosso técnico colocar aí os nossos telefones aí no vídeo para vocês entrarem em contato, né? E vocês que desejarem também colaborar com o nosso ministério para a nossa manutenção, também a ajuda financeira de vocês será bem-vinda, tá bom? E contem conosco aqui. Muito obrigado. Vamos continuar vendo aqui. Deixa eu ver aqui. O César respondendo uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Roxa, a ceia feita por Yeshua com seus discípulos no período do Pêssah judaico sobre pão e vinho já era uma tradição, o pão e o vinho entre o povo judeu, ou foi um símbolo figurativo? Não. O pão e o vinho eram usados pelo povo judeu, sim, né? Hoje nós temos aí a halá, que é um pão judaico, né? O vinho, que nós fazemos o kiddush, independente de ceia, né? E no dia de Pêssah, nós usamos um cálice e o pão e fazemos ali menção ao Seder de Yeshua. E fazemos, inclusive, o lava-pés,
que muitos lugares não fazem, mas que Yeshua mandou. Yeshua disse fazer isso, né? Bem-aventurados sois se as fizerdes. Nós fazemos, inclusive, o lava-pés também dentro do serviço de Pêssar, tá? Mas pão e vinho, sim, é usado pelo nosso povo. Adquirir carne kosher. Aqui é o Marcos Emanuel, eu não sei de onde ele é, mas ele pode entrar em contato conosco, se a gente souber de onde você é, de repente a gente pode te indicar uma fonte, alguém que venda ou que produza a carne kosher na sua região. Nós temos 2 instituições em São Paulo que vendem a carne kosher para o Brasil inteiro, né? Judaicas, que vendem carne kosher, e temos também os nossos membros e líderes que produzem também carne kosher de acordo com a orientação judaica e bíblica, também dependendo do lugar onde você está. O que você precisa fazer é dizer de onde você é e entrar em contato conosco, que a gente vai procurar te ajudar, né? Mas fora disso, você tem o peixe não tem abate kosher para peixe, o peixe, desde que ele tem escama e barbatanas, você pode comer, e peixe, existe uma variedade muito grande de peixes, graças a Deus, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui o Luan, chamar Israel, é que eu estou do fim para o começo. E se o gentio não for circuncidado e digamos que ele quer ser circuncidado, existe idade limite? Não, não existe idade limite. O que existe para a circuncisão do gentio é que ele esteja cumprindo Torá, viu? Antes disso, nem adianta fazer a circuncisão dele. Então ele vai cumprir Torá e vai ser circuncidado. Já vou adiantar, se ele for uma pessoa que teve a operação de fimose, essas coisas, e foi removido totalmente o prepúcio, isso é avaliado por um conselho nosso, é feita apenas a Ratafadambrit, que é a confirmação e a validação da circuncisão da pessoa. Mas não há limite não, viu? Não há limite de idade. O judeu circuncida o filho dele ao 8º dia, né? É o prazo, digamos assim, mínimo, é o de 8 dias. Vamos lá, Rosh Hanan de Campinas, Gonçalo, Souza, Antônio Cláudio. Conversão. Veja bem, Antônio Cláudio, você está falando de conversão ao judaísmo. Nós não fazemos conversão ao judaísmo. Se uma pessoa estiver querendo se converter ao judaísmo, fazer aliar e morar em Israel, não é conosco. Você tem que procurar uma instituição judaica, tradicional, e lá você vai ter instruções de como fazer aliar, tá? Ou procurar a embaixada de Israel, enfim, ou uma sinagoga judaica tradicional, porque até no que eu sei, no Brasil não se faz conversões, tá? Conversões são feitas fora do Brasil, é um processo caríssimo, não é? Mas que conversão que vocês fazem? A fé judaica de Yeshua, a fé judaica do primeiro século, é essa conversão que nós fazemos, não conversão ao judaísmo, tá? Não fazemos conversão ao judaísmo para ir para Israel. E a nossa conversão, eu vou ser sincero para vocês, não é reconhecida por todos os judeus, tá? Muito embora a minha circuncisão tivesse sido oficializada por um morrer judeu ortodoxo de Londres, nós não somos reconhecidos, a nossa conversão não é reconhecida, e não é também esse o nosso foco. O nosso foco é salvação, servir o eterno, não é morar em Israel, viver em Israel. Isso aí nós vamos um dia estar lá, e quando podemos viajamos para lá, mas isso aí não é o nosso forte, tá? Você tem que procurar uma instituição judaica que faça a conversão, e não é o nosso caso, tá certo? Obrigado aí pela pergunta. Juscelene Maurília Gomes, Boker Tov, a Lucilene Boker Tov, também para nós aqui, né? Do Rio de Janeiro.
Eu acho que eu já respondi aqui a pergunta do Antônio Cláudio sobre a questão de conversão, acho que já ficou explicado, né? Olha aí. É a Radassa lá de Divinópolis, que bom, né? Saudação para a Radassa. Gilton Souza, para se converter precisa da circuncisão? Concordo, mas precisa de batismo? Batismo não é coisa de cristão? Não, batismo... João Batista era cristão, o Gilton? João Yohanan era cristão? Yohanan foi o precursor de Yeshua e ele introduziu o batismo justamente para a remissão de pecados do povo de Israel. João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Yeshua é a justiça de Deus para aquele que crê. Ou seja, o sacrifício de Yeshua, ele deu validade àqueles sacrifícios do passado. Mas como é que você aceita Yeshua? Você aceita Yeshua crendo nele como Cordeiro de Deus, se arrependendo dos seus pecados e sendo imerso no nome dele para ser revestido dele. Ele vai revestir você como Cordeiro de Deus. Então, batismo não é coisa de cristão, não, meu amigo. Batismo é coisa da Bíblia, é coisa de judeu. E independente da palavra batismo, batismo quer dizer imersão. O povo judeu tem convivência com a mikvê, que é uma forma de imersão. Então, fique tranquilo que não é coisa de cristão, não. É coisa de judeu. E Yohanan, o batizador, foi o primeiro que fez o batismo do nosso povo e, inclusive, do próprio Yeshua. Tá? Edgar Xavier, uma pergunta. Cumprir Torá integral não seria cumprir o decálogo? Não, não é. O decálogo é um resumo. Decálogo é um resumo. Tem muito mandamento que não está no decálogo. Por exemplo, a comida coxa não está no decálogo, as relações sexuais ilícitas não estão no decálogo, as festividades não estão no decálogo, a identificação de animais limpos e impuros não estão no decálogo. Então, o decálogo é um resumo, tá? de mandamentos principais, mas cumprir Torá não é apenas cumprir os 10 mandamentos, não. Você cumpre os 10 mandamentos, tudo bem, mas você não está cumprindo Torá, tá? E outra coisa, quando se fala lá em Jeremias 31 a 33 de uma nova aliança, o que era essa nova aliança? Era a Torá nos corações. O que é a Torá no coração? É a mesma Torá, não é outra. Seria o maior absurdo dizer que a nova aliança, a Torá no coração, é isso que o cristianismo está vivendo aí, transgredindo a Torá. Então, eu não entendo que nova aliança que Deus fez para piorar, para deixar de cumprir a Torá verdadeira dele e cada um criar a sua própria lei. É isso que é a nova aliança? Isso não é nova aliança. Nova aliança é a mesma Torá lá de trás, escrita no livro e nas tábuas de pedra, é aquela mesma Torá nos corações. É o que nós chamamos de circuncisão do coração, que no caso do gentio ela vem primeiro. No caso do gentio vem primeiro a circuncisão do coração, ele vai cumprir Torá. Igual Cornélio. Cornélio cumpriu Torá. E aí ele foi recebido na comunidade. Tá? Então, Torá não é apenas 10 mandamentos. Tá? Léo Aguiar, de Castanhal do Pará. Eliana diz assim: estou no processo de conversão, não como carne, não tenho relações sexuais, eu estou dentro da videira. Olha, se você está vivendo um processo de conversão, você está se ligando, tá? E quando você receber a Tevilá, não sei se você tem a Tevilá, ou o batismo, a imersão, aí você está ligada, tá, ô Eliana? Até lá você não está ligado, é como Cornélio. Cornélio era um cumpridor da Torá, até que Deus chamou ele e falou o que para ele? Procura Pedro, tá? Então Deus falou para Cornélio: Cornélio, procura Pedro e ele te dirá o que deves fazer. Aí Cornélio procurou Pedro, o que Pedro falou para ele? Ordenou que ele fosse batizado. O teu processo de perdão de pecado, de remissão de pecados, vai se concretizar quando você passar pela Tevilá. E isso implica estar cumprindo Torá. Se você está cumprindo Torá, está dentro do processo. Agora, me senti pronta, estou cumprindo a Torá em tudo que é preciso.
peça a sua Tevilá. Só falta a sua Tevilá, né? Ou você está querendo que Deus mande um anjo aí, mandar você procurar os nossos roxinhos de Campinas. Um anjo mandou eu procurar os roxinhos de Campinas para me batizar. Não é necessário. Você está cumprindo Torá? Procura os nossos líderes aí em Campinas, que está mais próximo de você. Coloca para eles que você está obedecendo e eles vão fazer, sim, a sua Tevilá. Tá bom, minha querida? Então, se você está obedecendo isso aí, eu parabenizo você, tá? Muito bom. Está no processo de conversão, muito bom. Natanael, de Icó, Ceará. Eu acho que as perguntas... Vamos ver se tem mais pergunta. Me parece que não. Não. Vamos ver se temos alguma pergunta aqui no final que tenha chegado depois. Vamos ver aqui. Ele pergunta se tem assina na Europa. É o Fortes Valdomiro. Olha, eu não sei se tem assina na Europa. Nós estamos viajando agora para Namíbia. Semana que vem nós vamos para a Namíbia e vamos lá unir as forças com vários. Já temos vários. A Sina existe em Angola, na África, já com muitos líderes. A Sina agora existe na Namíbia, na África, e está se unindo muita gente a nós. Mas você, meu amado, pode ser membro da nossa comunidade. Você viver direitinho a Torá aí, você pode ser membro da nossa comunidade, viu? Não se preocupe, você pode participar. É mais difícil, mas a gente pode dar um jeito de nos encontrarmos um dia comigo ou com outros líderes e você passar normalmente pela Tevilá, ou você vir ao Brasil visitar aqui, eu acredito que você seja do Brasil, né? Sem problema nenhum, tá? Vamos ver aqui, a Leia Pereira, muito obrigado pelas suas palavras, Leia. O Clésio fala, não podemos esquecer que João Batista foi um judeu que levou as boas novas para os judeus através de Yeshua, certíssimo, correto, né? Agora tem uma colocação aqui, deixa eu ver aqui, do Alexandre Barbosa. O que o senhor acha esse escrito do Talmud? Olha, gente, escrito do Talmud. Gente, veja bem uma coisa. O povo de Israel é a nação sacerdotal, tá? Responsável pelas tradições, pela cultura, pela dança, pelo louvor, pela existência da Torá até os nossos dias. É o papel da nação sacerdotal de Israel na condição de Moisés. Nós vivemos... Somos parte da comunidade de Israel, não somos de outra, mas na condição de Elias. Cabe a Elias o ensinamento, a prédica, tá? O que acontece? Quando você lê um estudo rabínico, talmúdico, você tem que ter muito cuidado. Porque enquanto você tem um ensinamento, vamos dizer, num conjunto de ensinamentos, você tem 2 ou 3 que dá a entender que se refere a Yeshua, ou outros ensinamentos que aprovam a Torá escrita. Amém. Amém. Tá? Vamos receber, vamos entender como coisa boa. Mas você vai encontrar muitos ensinamentos que vão contrariar a fé em Yeshua. E aí está o perigo. Aí mora o perigo. Entende? Inclusive, a Kabbalah é uma coisa extremamente perigosa. O misticismo é da Kabbalah. Então, nós respeitamos o conteúdo do judaísmo rabínico, mas nós examinamos isso com cuidado. Como disse Paulo, examinai tudo, retende o bem. Tá? O senhor recomenda que a gente leia livros? Não recomendo. Não recomendo que vocês leiam livro nenhum. O que vocês precisarem de informações do judaísmo rabínico, nós estamos prontos para passar para vocês. Agora, recomendar livro, não, porque eu não sei que uso você vai fazer desse livro. Nós temos um livro
rabínico importante entre nós, que é o Sidur. Sidur é um livro de orações do judaísmo rabínico. Quantas orações do Sidur nós fazemos? Poucas. E as outras? As outras não, porque as outras não são adequadas. O Sidur tem muitas orações porque é dito que o povo judeu, como não tem mais o templo e não tem mais os sacrifícios, tentam compensar a falta dos sacrifícios, que não é o nosso caso, porque no nosso caso nós temos Yeshua, que é o nosso cordeiro, que é o nosso sacrifício, então não é o meu caso, mas tentam compensar a falta dos sacrifícios e do templo com orações. E aí isso não quer dizer absolutamente nada. Ninguém vai alcançar a remissão de pecados porque reza o Sidur inteirinho. Esquece isso. Pelo contrário, se você começar a rezar o Sidur inteirinho, você não crê em Yeshua. Por isso que você está atrás ali de tudo quanto é reza. Então fazemos algumas rezas do Sidur, sim. Por quê? Porque somos uma comunidade judaica que crê em Yeshua. Então temos compromisso com a fé judaica. Mas não vamos... se Deus quiser, futuramente nós vamos ter um manual litúrgico nosso próprio, que vai ter somente as orações que nós usamos. Justamente para evitar isso aí. Então você comprou um Sidur? Comprou. Não é para fazer todas as orações do Sidur. Tá? Agora, mesmo o próprio judaísmo de hoje, que são várias correntes, tem corrente que ora uma reza, não ora a outra. Mesmo dentro do judaísmo. Então, o judaísmo talmúdico, o Alexandre, é preciso ter muito cuidado. Examinar tudo e retende o bem. Mesmo quando pareça estar falando alguma coisa a respeito de Yeshua, mesmo nesses casos, há que se ter muito cuidado. Nós recomendamos livros? Não recomendamos. Eu não recomendo, porque eu sei do perigo que é. Mesmo o Sidur tem que ter muito cuidado. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. O Valdomiro de Luxemburgo. Olha aí. Tem uma questão, como fazer vivendo longe aqui em Luxemburgo? Eu frequentei as igrejas evangélicas, hoje descobri que uma que guarda o sábado, que eu falei para você, só guardar sábado não adianta nada, viu, o Valdomiro? Você não está procurando uma religião que guarda o sábado, você quer fazer techuvá. Então você entra em contato conosco, nós vamos te dar toda a assistência e você pode se tornar um membro da nossa comunidade aí, para cumprir Torá. Agora, apenas uma igreja que guarda o sábado você vai até encontrar, mas não é, como eu falei, só guardar o sábado e não comer carne de porco não adianta absolutamente nada quando não se cumpre os demais ensinamentos da Torá, certo? Mas me coloca à sua disposição, né, deixando aí o meu telefone, né, o Alisson deixa para nós lá no ar, né, Alisson, o meu WhatsApp, que você pode, com o WhatsApp, você pode falar diretamente comigo ou com a nossa instituição, tá? Obrigado aí, o Fortes Valdomiro de Luxemburgo. Conta conosco aí, tá bom? Se não der para mim atender você, com certeza outra pessoa vai te atender, tá bom? Tá certo aqui o Alexandre falando novamente um comentário sobre os escritos rabínicos, né? É aquilo que eu falei, viu, Alexandre? É exatamente aquilo que eu falei. É bom, mas examinar tudo retende o bem, viu? Muito cuidado, tá? Júnior, Moreira, enfim. Eu acho que agora não tenho mais as perguntas. O que eu tenho é que nós estamos praticamente no horário de encerrar. Vamos ver se tem alguma coisa a mais. Eu acho que não temos. Eu vou pedir para o Alisson colocar para nós lá os telefones de novo, Alisson, que a gente vai encerrar daqui a pouquinho, né? O Luiz Felipe pergunta, Yeshua é filho biológico de José?
ou a explicação da tradição cristã está certa. Não, nós entendemos que Yeshua é filho biológico de José. Entendemos que ele é filho biológico de José. Sim. Mas que foi no sêmen de José, tá? Urua HaKodesh atuou. Porque ele falou, eu vim de Deus, eu saí de Deus. Então ele tem parte da divindade nesse sentido, que ele veio de Deus, mas Deus atuou através. Não muda nada isso aí, tá? Mas não creio no nascimento virginal, claro que não. Ela não era virgem. Não era virgem quando deu à luz. Ela já estava envolvida com o seu marido José. Mas o sêmen de José é o que nós entendemos. Você crê diferente? Tudo bem, não tem problema. O que nós entendemos é que ele é filho biológico de José, mas que houve a atuação do Ruach no sêmen. Então ele é filho de José, mas também é filho de Deus. Isso muda alguma coisa? Não, não muda. Simplesmente vai derrubar a tese de que ele é um Deus encarnado aqui na Terra. Isso vai cair por terra, né? Agora você vê que na Bíblia mesmo fala, nos escritos da Brit Hadashah falam, não é esse o filho de José? E os discípulos todos falavam isso, que ele era filho de José. Então, se tivesse qualquer coisa, não teria esses comentários aí, né? A gente tem que ter muito cuidado e ver a intenção desses ensinamentos, qual que é? De Yeshua ter nascido, do nascimento virginal, qual que é a intenção? Então, ele é do Espírito Santo? É, mas gerado através de José, com a ação do Ruach. Ah. Vamos ver aqui. A Kaline quer aprender a verdade, que o Eterno derrame mais de sua sabedoria. Então, nós estamos aqui à disposição de vocês. É um prazer atender vocês, não é? Se faz as rezas do sacrifício de Isaac, do sacrifício do Sidur. Olha, as rezas que nós fazemos são rezas que não denigrem a pessoa de Yeshua, nem anulam o seu sacrifício, tá? Mas é que eu falei, a nossa intenção é publicar mais tarde um manual litúrgico nosso, com todas as orações que se fizerem necessárias, tá? Alexandre, entra em contato comigo, tá? Anota aí o meu WhatsApp, tá na tela aí. Entra em contato comigo que eu acho que a gente vai poder conversar melhor através. Aí você perguntou, tem como passar o telefone e o endereço meu por mão? Não, tá o meu aí. É só você me acrescentar nos seus endereços, fazer uma ligação para mim e a gente começa a conversar, tá bom? Vamos ver aqui, estamos sinalizando. Em São Paulo descobrimos um açougue da Sufite. Eu não conheço esse açougue, né? É a Living que eu conheço e a Meladrin, se eu não me engano. Elas ficam ali, tudo próximo da livraria Sefer, em São Paulo. Tá? São duas que eu conheço que vendem carne coxa em São Paulo com selo rabínico. Tá? A Living e a Agora, esqueci o sobrenome, se é Meladrinho ou uma coisa desse tipo aí. São próximas as duas lojas ali em São Paulo, tá? São próximas. Vamos ver aqui. Cuidado com as carnes que se dizem coxa, viu, gente? Tem que ter muito cuidado, tá? Muitas vezes tem um frigorífico que ele produz carne coxa e carne que não é coxa. Aí você acha que porque é produzido naquele frigorífico, a outra carne que eles vendem pode não ser. Pode ser que eles tenham um setor ali que tem um abate coxa, que recebe o selo rabínico, e os outros setores que produzem carne que não é coxa. Então é preciso tomar muito cuidado. Antônio Cláudio, obrigado pelas suas palavras. Juliano. Quem é o Espírito Santo? Pergunta aqui uma pessoa. O Espírito Santo é o Espírito de Deus.
É o poder de Deus, é Deus em poder, não é uma outra pessoa. É o próprio Deus em poder. Vou dar um exemplo para você, o Sol. O Sol não está lá em cima no céu? E o que você recebe aqui na Terra? Ao raio do Sol, a luz. Então, considere Deus como sendo o Sol e Urua, o Espírito, como sendo os raios solares que emanam de Deus. Ou seja, esse Sol que nós recebemos aqui é o mesmo Sol lá de cima. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus, não é uma terceira pessoa, como muitos acreditam. Maria Helena, sou de Manaus. Pergunto, se o gentil cumprir só os 7 mandamentos de Noa, não é preciso frequentar nenhuma igreja ou religião? Não adianta nada você cumprir 7 mandamentos de Noa. Nada. Cumprir para quê? Só se você quer viver uma vida mais ou menos, dentro da sociedade, ser uma boa cidadã. Mas para a salvação, para entrar no reino, sem chance. Cumprir 7 mandamentos, não se iluda com isso, tá? Comece a cumprir os 7 mandamentos de Noa para a sua conversão. E continue cumprindo os outros. Aí vale a pena, viu, Maria Helena? É isso aí. E frequentar a religião também não resolve o problema de ninguém, tá? A Eliana quer fazer a tevilá dela, que bom, que bênção, né? Circuncisão é feita na congregação e com anestesia? Em algum caso, sim. Vai um médico fazer, normalmente vai um médico e faz a parte dele, a parte cirúrgica, e nós fazemos a parte religiosa. Normalmente é assim, tá? Então, se o médico faz, nós fazemos a parte religiosa. Com anestesia, claro, o médico faz. Obrigado aí os comentários. Eu acho que é isso aí, tá? Eu acho que por hoje, olha, eu não sei se será possível eu estar, não será possível estar aqui domingo que vem, mas haverá um programa no ar aqui para vocês continuarem assistindo o Café com Orochi, tá bom? Então eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco. O Abraham diz aqui, é da Swift. Eu não sei, meu querido. Eu não sei se a Swift, se a carne da Swift for kosher, vai ter um selo rabínico nela. Eu desconheço, se alguém puder me ajudar aí, o nosso pessoal que lida com kosher, conhece carne da Swift kosher? Se for, terá um selo rabínico escrito kosher. A letra U, a letra K, enfim, terá um selo rabínico, tá? Mas eu desconheço essa marca de carne como kosher. Tá? Não sei. Vamos começar um trabalho em São Paulo, se Deus quiser. Quero que vocês orem por nós aí de São Paulo, para que em breve a gente possa começar o nosso trabalho aí em São Paulo. Nós estamos esperando em Deus, estamos trabalhando nesse sentido, confiando em Deus que em breve retomemos São Paulo e vamos atender todo esse povo maravilhoso que está conosco, que está nos apoiando, tá bom? O Alexandre pergunta. Alexandre, você não esqueceu de anotar meu número não, né? Espero que não. Espero que tenha anotado. Jesus não é Deus? Jesus é Filho de Deus. Filho. O Filho é Filho, o Pai é Pai. Ele é Filho de Deus, tá? Dimas, aqui em São Paulo, capital. O Dimas está falando na Avenida Angélica, eu acho que ele está falando da lugar que vende carne kosher em São Paulo. Tá? O Dimas compra lá, né? Eu não lembro o nome lá, se é Merradrim, não me lembro, né? Mas tem 2 empresas que vendem carne kosher lá. O Abraham diz que tem selo sim. Se tem um selo kosher, é kosher, meu querido. Se tem o selo kosher, tem que ser kosher. É kosher, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Espero vocês no próximo Café com Orochi. E orem pela minha viagem para a África, a minha e do Abiezer.
E retornando da África, eu espero trazer boas notícias para todos vocês. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe.